investimento anjo, de investimento em tecnologia especializada, empreendedor linear, investidor mão na massa, economia do cenário do investimento anjo no Brasil. People to Biz. Olá, bem-vindo a mais um People to Biz, Pessoas e Negócios. Você pode acompanhar nossas entrevistas pelo meu perfil no LinkedIn, Luiz Cláudio Alan, e nos canais da People to Biz no Spotify e aqui no YouTube. Com pai e tios militares da aeronáutica, um irmão no exército e primos na marinha, seu caminho natural de carreira seriam as Forças Armadas. Ele estudou em colégio militar no ensino fundamental, cursou o colégio naval no ensino médio e fez ciências navais e ciências militares na Escola Naval e chegou a ser aspirante a oficial da Marinha. Mas acabou se formando em administração e ciências contábeis, se especializou em direito societário e mercado de capitais e acabou encontrando no mercado financeiro sua grande vocação. Nosso entrevistado de hoje é André Vasconcelos, vice-presidente do Conselho de Administração do Instituto Brasileiro de Relações com Investidores. Uma enciclopédia do mercado de investimentos, André contribui regularmente com vários veículos de comunicação especializados em finanças e é fonte recorrente da imprensa em matérias sobre o mercado financeiro. Conversamos sobre sua carreira em RI, sua visão sobre o mercado de capitais brasileiro e, claro, suas projeções para a economia brasileira. Para que o Brasil fortaleça sua cultura investidora, André deixa um claro recado: educação financeira é essencial para a formação cidadã. Confira agora os principais trechos da entrevista. Qual foi o impacto do Colégio Militar e da Escola Naval na formação do profissional que você se tornou hoje? Você chegou a pensar em ter uma carreira militar? Teve uma carreira militar? Me fala sobre essa tua experiência aí no universo militar. Então, eu ingressei na Marinha em 2004, fiquei na Marinha até 2007. Durante esse período, eu não tenho dúvida que eu tive um aprendizado muito importante, especialmente em relação à hierarquia, disciplina. São valores que eu levo isso para a minha vida, inclusive civil. Hoje, o meu cuidado com rotina, com processo, eu devo muito à área militar. Claro que o advento, né, o sonho de ser militar, ele tem um aspecto muito familiar. Meu pai é militar, meus tios todos são da aeronáutica, meus primos todos são da marinha. Então, essa herança militar de valor, de proximidade com a Força Armada, é algo que sempre me atraiu. Iniciei uma transição de pensamento quando, dentro das opções de escolha de especialidade para seguir, ficou muito claro para mim que eu queria ser intendente, que seria o braço mais próximo da administração de empresas que exerce essa ciência da administração dentro da Força Armada. Acho que eu gostei muito mais da intendência, muito mais da gestão do que do militarismo. Mas quando eu passei no IBMEC e na UERJ, eu optei de fato por mudar completamente o rumo da carreira. Naquele momento ainda não estava muito claro que seria dentro do mercado de capitais, mas eu tinha com muita clareza que seria dentro de uma escola de negócio. E aí segui o IBMEC para fazer administração e em seguida contábeis. Então foi meio que por acaso que você descobriu essa tua vocação pela área de administração e mercado de capitais. E aí, enfim, foi meio por acaso e aí você decidiu seguir esse caminho. Foi assim que aconteceu. Na verdade, durante a faculdade em si, eu tive uma série de experimentos com diversas áreas do mundo dos negócios. Fiz empresa júnior durante 2 anos, e aí entrei logo em seguida na ONU, fui o primeiro estagiário de administração da ONU aqui no Brasil, e aí passei no processo seletivo para estagiar na Vale, aí em comércio exterior, um pouquinho mais próximo do que seria o mercado de capitais, pelas interações com intercâmbio de ideias e outros países. Em 2011, fiz um concurso e passei na prova para a Eletrobras, então empresa estatal ainda. Na Eletrobras permaneci por 12 anos, saí em definitivo do ano passado, por meio de um programa de demissão voluntário. Então, a faculdade em si, ela abriu muitas oportunidades e fez com que eu pudesse amadurecer melhor as minhas escolhas. Por isso que eu acho que é muito importante para aqueles que estão iniciando uma carreira que aproveitem ao máximo toda a jornada acadêmica que a sua faculdade pode proporcionar. E aí, durante a
o ingresso, né, na Eletrobras em si, eu já caí na área de relações com investidores, por ter feito 2 graduações em uma escola de negócios. E aí foi amor à primeira vista, me apaixonei pela área e é onde eu venho desenvolvendo conhecimento, network, oportunidades profissionais desde então. Quer dizer, a Eletrobras acabou sendo seu MBA na prática no mercado de capitais, né? Exato, muito. Até porque a empresa, por ela ter é uma empresa com dupla listagem, é uma empresa muito grande, com milhares de funcionários, com uma maturidade de governança diferenciada aqui no país, acabou me permitindo vivenciar uma série de atos societários que dificilmente outra companhia aberta, inclusive não estatal, vivenciaria. Então, eu tive a oportunidade, dentro da empresa, de aprimorar processos, rotinas, instrumentos de governança, vivenciar privatizações. Foram 6 distribuidoras privatizadas, depois a própria privatização da holding. Participei de aumento de capital da empresa. A gente teve uma série de atos societários que ajudaram a amadurecer a minha visão enquanto mercado de capitais. E por isso que eu senti a necessidade, durante essa formação acadêmica que eu tinha de contábeis e administração, de dar um pouco mais de robustez no lado jurídico. E me especializei em Direito Societário e Mercado de Capitais pela FGV. Justamente pelo olhar de relações com investidores, entender que a visão obrigatória seria uma visão multidisciplinar, que eu passei a entender a necessidade de fazer essa especialização. E foi aí que eu entrei na FGV para ter um pouquinho mais de conhecimento na área de direito societário. Daí você passou 10 anos lá na Eletrobras e tal, mas ali durante a pandemia você teve anos bem intensos aí em home office, né? Você estava acumulando funções na Eletrobras, acabou atuando como autônomo na Associação dos Peritos Judiciais do Estado do Rio de Janeiro, e depois acabou sendo convidado para trabalhar no Ministério da Economia, né? Como é que foi esse convite para trabalhar no governo? Que funções você desempenhou? Como é que você conseguiu dar conta de tantas demandas aí, tantos desafios durante a pandemia? Então, é claro que o momento de extremo desgaste, de crítica, né, que a sociedade viveu, a gente também passa por uma oportunidade. Então, a oportunidade de se reinventar, de fazer mais com menos, de entender que aquele nosso horário a gente passa a ser o administrador de fato do nosso tempo, e não tendo simplesmente aquele regramento de horário que o trabalho convencional, presencial, estabelece. Então, durante a pandemia, eu passei a otimizar mais o meu tempo para alocá-lo de uma maneira mais eficiente nas minhas funções corporativas de Eletrobras e pensar em outras maneiras de cada vez mais construir uma marca pessoal e me colocar à disposição para me envolver em outras entidades, em outras iniciativas governamentais e não governamentais que poderiam fazer sentido e gerar valor para mim, para minha companhia e para outras atividades que eu exerço. Na questão do Ministério da Economia, houve a criação de um grupo chamado IMK. Esse grupo teve o claro objetivo de trocar conhecimento e disseminar experiências relacionadas às boas práticas do mercado financeiro. E, a partir do momento em que o governo se retroalimenta do que seriam as inovações do mercado financeiro e quais são as principais dores, as principais demandas, ele passa a identificar eventuais potenciais projetos de lei, emendas constitucionais, iniciativas que pudessem, medidas provisórias que poderiam contribuir para a geração de emprego e renda, para a atração de investimentos, sejam nacionais ou estrangeiros. E o MK teve essa pegada. Ele congregou uma série de executivos, tanto públicos quanto privados, autoridades públicas contra executivos do mundo privado, para discutir o mercado e identificar de que maneira ele poderia ascender. E aí, desde então, eu faço parte das iniciativas que vão discutir, dentro de algumas temáticas, quais são as boas práticas que poderiam se tornar proposições legislativas. Essa foi a ideia ali. E durante esse período também eu tive uma oportunidade incrível de me aproximar mais do IBRE, que é o Instituto Brasileiro de Relações com Investidores. No IBRE, naquele momento, inclusive no finalzinho da pandemia, no finalzinho do período pré-pandemia, eu já havia me aproximado do Instituto, criado um grupo para formar e congregar executivos de estatais, sejam empresas públicas ou sociedade de economia mista, nessas empresas públicas listadas, com a ideia de que eles de fato pudessem entender e trocar entre si
as dores são muito similares, as questões que envolvem política de porta-vozes, transações com partes relacionadas, uso de informações privilegiadas, a clareza de um controlador público, o interesse público relevante que justificou um dia a criação da empresa, esse trade-off todos de geração de valor para o acionista e de promoção de bem-estar social. Eu achei que seria muito oportuno unificar, estabelecer um ambiente onde todas as partes poderiam convergir. Já tem quase 200 executivos trocando em relação ao mercado de capitais com foco em estatais, são 100% das empresas públicas listadas e outras públicas de grande porte não listadas, como Infraero, BNDES, Caixa Econômica Federal. Assumir o braço adjunto do Instituto, capítulo aqui do Rio de Janeiro, para tentar cada vez mais recuperar uma certa herança do que havia do mercado de capitais aqui no Rio. Com a saída da Bolsa do Rio de Janeiro, a gente passou a ter uma perda natural de grandes eventos, de grandes empresas, de grandes executivos discutindo o mercado no Rio. Então, a minha ideia também era recuperar essa autoestima do Rio de Janeiro e a vocação dele também para o mercado de capitais. E esse é um dos pontos, talvez, que a gente vai falar um pouquinho mais na frente, de surgimento de novas bolsas de valores, inclusive com sede no Rio de Janeiro. Bom, foi um período bastante intenso, de muita experiência acumulada, de várias frentes de atuação. E aí você acabou hoje se tornando um profissional multifuncional. Você é professor, mentor, colunista em veículos especializados em RI, ocupa várias posições. Você é diretor financeiro e de RI na Companhia Carioca de Securitização, vice-presidente do Conselho de Administração do Instituto Brasileiro de Relações com Investidores. Conta como é que está teu atual momento, como é que você está dando conta de girar tantos pratinhos, como é que todas essas funções aí se conversam, enfim, como é que está esse teu atual momento de carreira? É claro que existe uma espinha dorsal, né, entre todas as funções, que é a essência do RI, né? Seja na minha função enquanto CFO, eu tenho um braço de relações com investidores, seja em relações administrativas em entidades de mercado, como mentoria, sempre o RI está dentro do que é a temática central. A minha ideia hoje é desenvolver atividades remuneradas e não remuneradas em torno do tema relações com investidores, em que eu possa construir cada vez mais uma marca pessoal importante nessa área, reforçar um perfil de autoridade e fazer com que esse ciclo virtuoso em torno das entidades que eu participo, especialmente o IBRE, a Companhia Carioca de Securitização e outras iniciativas, como o Livro Brasil S.A., que eu lanço terça-feira agora em São Paulo, todas elas possam se beneficiar de uma audiência qualificada que é gerada em torno do tema. E com isso, quando ela entender a importância desse papel, desse ator, né, ou relações com investidores, para uma companhia aberta, para uma startup, para uma entidade sem fins lucrativos, todo esse ecossistema possa interagir entre si e que eles possam também aproveitar e consumir outros produtos dentro desse sistema. Por exemplo, livros, mentorias, as leituras nas minhas colunas, seja no Faria Lima Journal, na IR Magazine ou no conselho editorial da revista RI. A ideia é sempre que a gente consiga possibilitar para esse entusiasta do mercado de capitais que está interessado em consumir conteúdos de relações com investidores, uma gama de possibilidades audiovisuais, textuais, interações como essa que a gente tem feito aqui, para cada vez mais ele possa se alimentar e se retroalimentar. Hoje, as companhias abertas, mesmo tendo uma função, tendo um executivo com essa função obrigatória dentro do seu corpo funcional, essas áreas são extremamente enxutas. E eles, normalmente, ao longo de 12 meses, passam uma boa parte desse período, são 4 blocos de 2 meses e alguns dias focados dentro da empresa, em preparar documentos, relatórios, para que esses documentos, esse reporte, possa ser divulgado da melhor maneira possível e esse executivo possa vender da melhor maneira possível a sua companhia para o mercado. Ele tem poucos meses, poucas semanas nessas janelas de tempo para que ele possa se aprimorar e para que ele possa, de fato, repercutir esse conteúdo muito bem no mercado. O papel do RI, ele pode ser dividido de 2 formas. Uma é pegar as informações internas da empresa e levar da melhor maneira possível, justa, coerente, objetiva e tempestiva para o mercado financeiro e a sociedade de uma maneira geral, e ouvir essa sociedade, os seus anseios, suas demandas, especialmente das partes interessadas nessa companhia e retroalimentá-la para que a tomada de decisão dentro da empresa possa cada vez mais ser assertiva com base nas demandas dos seus stakeholders.
Olhando aqui do ponto de vista dos investidores, né? Você falou até, depois se você puder contar um pouco mais aí sobre o lançamento do teu livro, salvo engano, Brasil S.A., né? Aproveitando essa sua experiência aí no mercado de capitais, qual que é a visão que você tem sobre o conhecimento que nós brasileiros temos sobre investimentos, especialmente nesse mercado de capitais? Você acredita que a gente tem evoluído, há mais brasileiros interessados em aprender a investir na bolsa, comparado com outros países, ou a gente ainda tem muita lição de casa para fazer nesse sentido? Olha, eu acho que é um mercado extremamente concentrado, dependente de capital estrangeiro. Então, quando acontece qualquer tipo de movimento, seja um problema macroambiental local ou um potencial, um futuro, uma oportunidade macroambiental estrangeira, esse capital estrangeiro foge do nosso país para outras economias mais seguras. Então, ocorre hoje uma forte dependência da nossa bolsa de valores do capital estrangeiro, especialmente o capital estrangeiro institucional. Quando a gente olha o capital nacional residente, a gente tem aquele residente que é institucional, que é um investidor qualificado, são os grandes investidores, né, os tubarões do nosso mercado, e tem a pessoa física, são executivos como nós, engenheiros, advogados, contadores, médicos, e que de alguma maneira economizam alguma riqueza ao longo da sua vida e passam a distribuí-la em forma de investimentos, e uma parte dela dentro do mercado financeiro. A educação financeira, infelizmente, ela é muito, muito escassa e ainda concentrada em poucos públicos, e digo uma educação financeira de qualidade. Por isso que hoje, um dos momentos mais temerários que a gente tem na agenda regulatória da CVM é avaliar qual é o papel do influenciador digital. Porque esse influenciador digital, na ausência de uma informação objetiva, íntegra, tempestiva e oficial das empresas, ele passa a ocupar um lugar importante e até gerar um efeito manada em investimentos, já que ele pode acessar uma série de outros investidores que, mesmo tendo participações irrelevantes no montante, isso pode provocar uma oscilação atípica de um ativo de 2, 3 vezes um valor médio negociado. Então, isso pode provocar um impacto ruim, especialmente se ele tiver um benefício financeiro por trás dessa informação que ele está compartilhando. Então, é um olhar que a autarquia do mercado de capitais, a Comissão de Valores Imobiliários, tem se debruçado, abriu audiência pública e tem chamado várias partes envolvidas para a discussão do tema. É algo muito sensível, porque é claro que a gente não quer, de forma alguma, estabelecer uma censura. A internet está ali para que ela possa ser utilizada, mas é importante que as pessoas possam arcar com as consequências do que falam, inclusive se tiverem ali algum tipo de intenção criminosa por trás. A legislação hoje de crimes contra o sistema financeiro é uma legislação ao mesmo tempo precisa, objetiva, em poucos crimes, ela é bastante dura, mas pela dificuldade, muitas vezes, de mapear e ter a clareza do cometimento daquela sanção administrativa ou penalidade, são poucos casos concretos e emblemáticos que existem no país que decorrem de uma punição desses crimes contra o sistema financeiro. E quem mais sofre com isso é justamente o investidor, pessoa física não qualificado, porque ele colocou ali, eventualmente, uma rescisão trabalhista, um FGTS, e perdeu aquele recurso, imaginando que a Bolsa de Valores era como se fosse uma grande roleta russa, uma aposta. E, na verdade, não é. É um ambiente de negócios que não transaciona ativos reais, né, como a gente está acostumado numa economia real, mas que há toda uma ciência ali por trás, fundamentalista, técnica de entender projeções, de análise macroambiental, de ouvir o que especialistas setoriais estão dizendo e traçar uma opinião que seja uma média ponderada, mas com base em opiniões mais assertivas. E é muito raro que esse investidor nacional residente, especialmente o não qualificado, especialmente o que não deposita na Bolsa grandes montantes, ele tem acesso. E, infelizmente, por isso, ele acaba saindo da Bolsa de Valores bastante traumatizado. Um reflexo disso é que a quantidade de pessoas físicas na Bolsa de Valores, hoje no país, está em números praticamente estagnados. A gente percebeu um boom
importante disso nos últimos anos, mas hoje, especialmente também porque a Bolsa está no momento de lateralidade dela, a gente tem quase 3 anos sem um IPO, né, sem uma abertura de capital, isso é um problema nacional, já que, por exemplo, as bolsas americanas já tiveram entre 30 a 40 IPOs só nesses primeiros meses do ano, inclusive de empresas latinas. Então, o investidor nacional ele sofre muito por isso, por uma ausência de informação, por estar sempre recebendo uma informação que, quando ela se torna pública, muita gente já teve acesso àquele conteúdo, porque é uma informação assimétrica, privilegiada, e já se beneficiou com isso, inclusive com ganho de capital. O que você acha que seria um caminho aí no caso da internet, dos influenciadores na área financeira, né? Que é crescente, você tem influenciadores com milhões de seguidores, que tem muita autoridade. Você acha que é preciso ter algum tipo de regulação, de regulamentação? Qual que seria o caminho para resolver isso? Bem, eu imagino 2 iniciativas importantes. No que cabe aos profissionais de RI, que são os executivos vinculados pelas companhias abertas e que têm ali uma prerrogativa de porta-voz da empresa, eu acho que eles têm um papel fundamental dentro desse contexto, que é o melhor combate à desinformação é a promoção tempestiva e de qualidade da informação. Uma informação de qualidade dentro do mercado financeiro, ela tem um papel e a capacidade de neutralizar a desinformação. Porque se eu tiver uma informação sobre a Minerva, sobre a Marfrig, sobre a JBS, sobre a Gerdau, sobre a Natura, dentro do próprio site da companhia, mas não só lá, divulgado de maneira ampla, com capilaridade, em meios de comunicação de massa, em mídias de economia e finanças, podcasts e outras mídias alternativas, eu vou conseguir acessar públicos que hoje praticamente são bolhas exclusivas, notórias dos influenciadores digitais. E quando o pessoa física ele vai olhar bem, eu estou vendo aqui um perfil oficial de uma empresa, uma companhia aberta, falando determinada informação, há uma tendência natural que ele possa ouvir ou dar um pouco mais de credibilidade, ainda que aquele outro influenciador tenha milhares de seguidores. Então, o primeiro passo, eu acho que é as companhias entenderem que a sua comunicação tem que transbordar não só os canais tradicionais de comunicação, que são oficiais e obrigatórios, como arquivar as informações no site da Bolsa de Valores, arquivar as informações no site da CVM, se tiver dupla listagem no site da Bolsa no exterior também, divulgar isso no site da companhia, via mala direta, enfim, tem alguns canais que são traçados como ordinários, são canais tradicionais obrigatórios. Ela pensar a sua comunicação financeira muito maior do que isso, e de que forma ela pode acessar esses outros públicos. Hoje, talvez ela não se sinta tão incentivada a isso, pelo capital social dessas empresas ser muito concentrado ainda no investidor qualificado, institucional e especialmente estrangeiro. Mas é uma demanda crescente e boa parte dos RIs estão atentos a essas oportunidades. Uma outra maneira muito importante, já olhando esse perfil do influenciador digital, especialmente do FinTwitch, é entender que ele deve ser responsabilizado pelas palavras, pelas opiniões que ele emite, mas a percepção de sucesso que aquele cara tem faz com que, se ele faz isso e está dando certo, eu vou fazer também. Então ele provoca de uma maneira inconsciente ou consciente um certo efeito manada que pode ser nocivo para o mercado, tão qual ele fosse um analista de mercado que emite uma opinião embasada, setorial e regulamentada. Então, ao meu ver, as consequências deveriam ser muito mais duras para eventuais danos provocados no mercado financeiro, especialmente para as companhias, e mais do que isso, deveria também haver uma espécie de um curso, seja de reciclagem, de especialização, para que eles possam entender qual é o papel deles dentro desse ecossistema do mercado de capitais e o que eles podem e não podem fazer, suas responsabilidades, direitos e obrigações. Isso é muito importante que aconteça. Então, são 2 momentos distintos. De um lado, cada vez mais a promoção da informação como combate correto da desinformação e, por outro lado, o estímulo a certificações para que possam levar a consciência do papel desses influenciadores, que de fato é um papel muito importante para a disseminação, para a democratização, para a universalização do nosso mercado de capitais. Bom, outro aspecto é a educação financeira, né? Eu acho que há muitíssimo pouca educação financeira. Talvez o brasileiro seja aí, usar uma expressão um pouco dura, mas talvez um analfabeto financeiro, né? Mesmo pessoas de classes mais favorecidas e tal. Você não tem, por exemplo, educação financeira nas escolas, né?
Você acha que esse seria um caminho de educar a educação financeira aí até, sei lá, talvez para a educação básica, já desde criança, adolescente, você começar a entender sobre bolsa, entender sobre investimentos? Isso seria um caminho para formar uma geração de futuros investidores mais habilitados aí para lidar com o mercado de capitais? Bem, Luiz, esse ponto aí não há dúvidas quanto a isso. Há já algumas experiências, sejam municipais, estaduais ou até mesmo no próprio governo federal, de levar a educação financeira para o ambiente escolar. São experiências ainda modelo para identificar como isso pode ser encaixado de uma forma muito coerente e clara de uma grade curricular, mas o principal objetivo, eu acho que é um entendimento das suas próprias finanças pessoais. Seria talvez utópico demais a gente pensar que no curto prazo o cidadão comum brasileiro ele já possa ter ali uma poupança, ele possa ter uma receita maior do que as suas despesas, já que a gente sabe aí que a renda média do brasileiro e os consumos, né, diários, enfim, suas despesas não são tão equivalentes assim. Mas se ele tiver a clareza em relação ao conhecimento para alocar melhor os seus recursos, o seu orçamento, de acordo com as suas despesas, sejam despesas fixas, despesas variáveis, ordinárias ou extraordinárias, esse já é um grande avanço. Bom, e do lado das empresas, você até comentou que já faz um bom tempo aí que a gente não vê IPOs aqui no Brasil. O que falta para termos mais companhias nacionais abrindo capital? O IPO pode vir a se tornar, você acredita que a gente possa ter uma recuperação nos próximos anos de mais empresas brasileiras levantando capital através de IPO? Por que a gente já vê um número tão restrito de empresas brasileiras indo para a Bolsa na comparação com outros mercados internacionais? Aqui no Brasil, a gente tem uma bolsa de valores com capacidade para se listar, que é a B3, né? A Brasil Bolsa Balcão. Ainda que surjam outros movimentos para cada vez mais acessar recursos, dinheiro novo vindo para o país, a gente tem um ambiente único que transaciona os ativos das companhias abertas no país, que é a B3. É claro que a ocorrência de um monopólio ela tem a sua ineficiência e, de alguma maneira, eleva o custo de observância dessas empresas. Hoje, uma empresa ter capital aberto e acessar um recurso estrangeiro, nacional, ou de pessoa física ou jurídica, ele não é baixo. Hoje, para eu manter uma empresa enquanto companhia aberta, eu tenho um custo de auditoria externa, eu tenho custos pagos para a própria Bolsa de Valores, eu tenho um custo de assessoria contábil, eu tenho um custo de assessoria jurídica, tem todo um regramento obrigatório que não é barato. E é por isso que muitas vezes a avaliação é constante, se vale a pena abrir capital no Brasil ou no exterior, ou até mesmo fazer uma dupla listagem. É claro que para a gente o câmbio nunca favorece em relação à abertura do capital, mas quando uma companhia já aberta ela acessa um capital estrangeiro, esse capital estrangeiro também vem em dólar. Então, o benefício que ele tem, como a gente tem hoje aqui a XP e o Nubank, por exemplo, que abriram capital lá fora, ele é muito promissor. São empresas que geram e crescem de uma maneira muito mais significativa do que as empresas brasileiras. Há empresas americanas, por exemplo, de tamanho de mercado, de valor patrimonial, elas são tão grandes que equivalem à bolsa de valores inteira do Brasil. Então, os mercados americanos são mercados muito mais desenvolvidos e que, de alguma maneira, têm um arcabouço legal também mais maduro. É claro que algumas preocupações, inclusive de legislação lá fora, são mais rigorosos e fazem com que o gestor brasileiro pense também na hora de avaliar uma eventual abertura de capital, especialmente relacionada ao direito da proteção dos acionistas minoritários. Aqui no Brasil, uma boa parte das empresas, companhias abertas, tem um controle definido, e a governança dessas empresas, uma parte delas ainda deixa muito a desejar. A gente tem visto casos emblemáticos recentes de governança, e isso, de alguma forma, faz com que a gente tente subestimar a inteligência do investidor estrangeiro. Ele olha aqueles casos como uma empresa que faz parte de um segmento diferenciado de governança da Bolsa de Valores, exibe um rombo desse, uma fragilidade de governança, de compliance, de conformidade legal, de controle interno, de auditoria externa, jamais imaginável para uma empresa americana. No mercado americano, por exemplo, se algo acontece nesse sentido, nessa envergadura, dessa natureza, simplesmente uma auditoria externa do dia para a noite ele acaba. Foi o caso que aconteceu com o Arthur Andersen, por exemplo. Aqui no Brasil, não.
Então, casos sucessivos de governança acontecem devido à corrupção, a problemas, fraudes contábeis, enfim, das mais diversas possibilidades que a governança tem, e ainda assim a gente tem os mesmos atores com as mesmas práticas. A gente também tem uma legislação, o direito anglo-saxão é diferente do direito latino-romano, né? A gente se prende muito com regras para tentar coibir ao máximo o errado. No americano, não. O direito americano, ele fala, olha, você tem a liberdade, faça o que você quiser, mas se você fizer alguma coisa de errado, você vai ser penalizado plenamente para todo mundo ver o que não é para ser feito. O mindset é muito diferente, completamente diferente. Então, aqui a gente cria, por exemplo, um regramento que obriga a cada 4, 5, 6 anos um rodízio de auditorias externas entre as companhias, para que isso evite a criação de um vínculo afetivo, emocional entre o auditor externo e aquela companhia, e que de alguma maneira isso prejudique a independência da auditoria, que gere conflito de interesse, que possa estabelecer outros laços entre o auditor e a companhia. Então, aqui a gente tenta criar uma série de regras para evitar problemas. No mercado americano, não. Tem companhias abertas americanas que estão há 100 anos com o mesmo auditor, com a mesma empresa de auditoria. Há 100 anos. Não tem problema nenhum, você pode ficar 200 anos com essa empresa. Mas, se houver um problema, aquela empresa do dia para a noite acabou. A gente está falando sobre governança, mas a gente está falando também da questão social, da questão ambiental. O investidor brasileiro, e mesmo o investidor internacional, né, mas se quiser estabelecer aí algum tipo de comparação, ele está mais atento a essa questão da pauta ESG, ou é algo que ainda não está sendo tão levado em conta no momento de decidir onde investir, em que empresa investir? Luiz, esse é um ponto muito importante, porque primeiro, a gente tem um comportamento muito passivo, tá? Como o capital social das empresas brasileiras ele está muito linkado ainda ao capital estrangeiro, quando houve essa grande onda ESG lá fora, especialmente europeia e até mesmo americana, de demandar enquadramentos de investimentos seguindo essa agenda ESG, as empresas brasileiras passaram a se readequar ou até melhorar o seu grau de relato para expor esses aspectos e tentar acessar esse recurso, que era um recurso promissor, era um oceano de oportunidades, eram trilhões de dólares disponíveis para quem tinha pilares ESG efetivamente implementados na sua realidade empresarial. Ao longo desse período, surge um movimento muito forte, especialmente no mercado americano, foi o anti-ESG. Ao meu ver, eu sou entusiasta da agenda ESG, mas ao meu ver, talvez o maior inimigo da agenda ESG seja a própria agenda ESG, o que a gente chama de greenwashing, né? Muitas companhias, de novo, com aquele olhar que eu falei para você de subestimar a inteligência do investidor estrangeiro, passaram a reportar relatos do estilo: eu vou fazer um relatório com plásticos, com a capa, o material, a página feita de plástico de garrafa PET, agora estou fazendo aqui só canetas, cartões de visita por papel reciclado, esse daqui é o desenho da minha comunidade vizinha que eu estou ajudando, mas você vai olhar na prática, empresas com nível diferenciado, padrão, inclusive premiados de governança de ESG pelo país, com barragens estourando, por exemplo, com 300 mortos, sem uma pessoa punida e pessoas que até hoje foram encontradas. Empresas que sempre foram referências da agenda ESG e que hoje colocaram por terra abaixo, literalmente, bairros inteiros em Maceió. Eu tenho uma cidade hoje sofrendo os impactos disso. Sabe, então, que tipo de prática ESG efetiva as empresas estão tendo? O olhar hoje, com clareza, é entender a materialidade. Eu acho que essa é a palavra-chave. É entender o seu negócio. Quando veio o argumento estrangeiro para o nosso país, a primeira decisão foi: como é que eu posso importar isso? E
o natural na hora de importar o conceito foi adotar de maneira enlatada. Então, as grandes empresas, as pequenas empresas, independente do porte, com controle privado, controle público, com free float elevado, free float baixo, adotavam os mesmos indicadores, os mesmos parâmetros, avaliavam as mesmas dimensões, só que com empresas, culturas completamente distintas. Então, esse foi o nosso maior erro. De novo, apresentar uma agenda ESG utópica. E esse greenwashing, de novo, afastou o investimento estrangeiro. Hoje, há uma parte dos fundos e gestoras mais renomados dentro da área de ESG tem, inclusive, desqualificado os seus próprios investimentos em ESG para investir em empresas anti-ESG, ou que nunca enalteceram essa pauta. O objetivo deles, na verdade, era que, quanto maior fosse a força deles dentro do capital dessas empresas, eles poderiam indicar membros no conselho, membros na diretoria executiva, quem sabe até o próprio presidente, e aos poucos mudar a cultura organizacional em prol daquela pauta. Só que, a partir do momento que esses grandes fundos, detentores, administradores de trilhões de dólares, passam essa visão, olha, hoje não vou mais investir em empresas com agenda ESG, eu vou passar a investir em empresas com agenda não ESG, houve todo um barulho do mercado, como assim, o que está acontecendo? Só que não houve ali a clareza de longo prazo para entender que a verdadeira missão dessa empresa e a verdadeira mudança ocorre no médio e longo prazo, quando eles entram na empresa e passam a contribuir para uma mudança de cultura. Então, esse é um ponto importante. Então, a própria comunidade ESG, nesse momento, rechaçou esse tipo de prática. E aí ocorreu hoje um movimento muito claro de canibalismo de discursos. Eu tenho pessoas que têm um discurso mais xiita de defesa da prática imediata, como se aquilo tivesse que ser engolido de modo intransigente por toda e qualquer empresa, e tem aqueles com um olhar mais racional e que pensam que, de fato, essa mudança ela ocorre no médio e longo prazo e que eu posso investir, sim, em empresas que não têm agenda ESG, de forma que eu consiga, aos poucos, mudar uma cultura organizacional. Vamos torcer por uma visão mais pragmática aí em relação a essa agenda, né? E menos de greenwashing, né? Que a gente, infelizmente, acaba mais observando. Bom, a gente já está conversando aqui há algum tempo e é evidente, é claro, evidente aí a tua paixão pelo mercado de capitais, por falar sobre investimentos, e possivelmente você pode estar inspirando aí muitos outros profissionais que já estão ou querem ingressar nesse mercado. Que dicas que você dá para quem está interessado em atuar no mercado de relações com investidores? Que habilidades são necessárias para construir uma carreira nesse mercado? Por onde começar? Dá uma mentoria aí para a nossa audiência relacionada a essa carreira. Então, hoje a gente não tem uma graduação específica em relações com investidores. O acesso à área ele é bem multidisciplinar. A gente tem jornalistas, economistas, advogados, engenheiros, contadores ingressando na carreira de relações com investidores. É uma área muito promissora, especialmente quando o mercado de capitais está se desenvolvendo. Mas ainda assim, em momentos como o nosso, onde a bolsa está lateralizada ao longo de bastante tempo e quase 3 anos sem uma grande oferta de capital primário, né, com algumas ofertas secundárias, o profissional de RI também mantém o seu nível de empregabilidade, seja em startups que buscam acesso a capitais novos, né, o venture capital, por exemplo, ou até mesmo entidades sem fins lucrativos. Um outro mercado muito promissor para a carreira de relações com investidores é a criptoeconomia. Alguns ativos dentro da criptoeconomia têm buscado lastros reais na economia real e desenvolver um programa de RI para cada vez mais dar transparência naquele ativo, naquele investimento e melhorar a comunicação dele com o próprio mercado e, consequentemente, a captação de recursos e valorização daquele ativo. Então, é uma área que ela é bem multidisciplinar, democrática em relação ao seu acesso, mas o ponto principal que eu vejo é que o executivo de RI ele não pode ser um especialista em um único assunto. Ele tem que ter, de fato, ter uma visão matricial do negócio, conhecer muito bem da área de atuação dele, porque ele vai ser um vendedor da empresa dele, vai ser um contador de histórias, mas ele precisa ter um forte conhecimento, seja econômico, financeiro e até mesmo jurídico. Então, essa formação dele multidisciplinar que ele deve fazer, independente da graduação que ele tenha feito, independente da especialização que ele tenha feito, ele precisa entender se ele hoje tem uma carreira com conhecimento multidisciplinar.
Se ele é um cara de finanças, que ele faça um curso na área de direito. Se ele é um cara de direito, que ele faça um curso na área de finanças, para que ele possa entender várias tomadas de decisões que acontecem na empresa e que vão impactar dentro da área de RI. Então, o meu olhar é sempre esse. E, mais do que isso, as áreas, como são muito enxutas, estruturas extremamente eficientes, é fundamental fazer mais com menos. Ninguém inventa a roda. Então, a troca, o network, o benchmark é um fator crítico para o sucesso na área de RI. Que eles possam fazer parte de fórum de discussão, de troca de conhecimento, de disseminação de experiência, para um entender com a realidade do outro, aprender com os mesmos acertos e não errar dos mesmos erros. Isso é fundamental para que esse executivo possa otimizar o seu tempo e construir uma carreira de sucesso na área de relações com investidores. Excelentes dicas e muito interessante essa questão da possibilidade de profissionais com formação em áreas diversas poderem atuar no segmento de relações com investidores e construir uma carreira nesse segmento que ainda tem muito trabalho a fazer aqui, como a gente vem conversando aqui, tem muita oportunidade, muito trabalho a fazer aqui no mercado brasileiro, né? Bom, eu não podia perder essa oportunidade, evidentemente, de te pedir para fazer uma análise do atual cenário do mercado de capitais, né? A gente tem aí duas guerras que seguem em curso, sem previsão de término. Aqui no Brasil, a gente está enfrentando essa tragédia no Rio Grande do Sul. A Petrobras está com uma questão pontual, né, em função aí da demissão do presidente, mas foi uma queda avassaladora, né, no valor de mercado da empresa. Enfim, são muitos fatores que estão aí impactando o mercado, né? O que você espera para esse ano? Você acha que vai ser um ano difícil aqui nos mercados internacionais? Que cautela que o investidor tem que ter nesse momento, dado esse cenário macro? Então, o ano de 2024 é um ano que muita coisa tem acontecido ao mesmo tempo. É um ano onde grande parte da população mundial está indo às urnas. Eu tenho eleição no Parlamento Europeu, grandes economias do mundo, como a própria Índia, por exemplo, tem eleição presidencial, vários países da América Latina, eleição americana. Então, o mundo, boa parte da população mundial, em quantidade, está indo às urnas. Período de eleição é natural que ocorra, é um período de transição, de avaliação de agendas, de manutenção ou de mudança. O simples fato de ser um ano de convergência, de conciliação de grandes eleições no mundo, é um ano onde o próprio capital estrangeiro, nacional ou estrangeiro, ele fica reticente e busca ativos de menor risco. Associado a isso, quando não poderia ser somente isso, a gente tem as guerras lá fora acontecendo, que vão ter um impacto natural em preço do petróleo, todo esse desenho do Oriente Médio que também não nos beneficia muito, especialmente agora, porque a gente teve o ingresso do Irã, Emirados Árabes, recente eu digo final do ano passado, Irã, Emirados Árabes e Arábia Saudita, dentro do grupo dos BRICS. Então, uma estrutura que foi criada inicialmente para poucos países em desenvolvimento fomentar iniciativas políticas públicas e recursos entre si, quando você tem novos agentes econômicos que têm ali um olhar um pouco mais complexo, sensível em relação à geopolítica mundial, eu não tenho dúvida que riscos desses países podem impactar os BRICS também, por fazer parte agora de um grupo como um todo. Eventos climáticos extremos também nos prejudicando, seja nos prejudicando já de imediato por uma população assolada de milhões de pessoas, seja também impactos na própria economia, no PIB local e nos seus desdobramentos disso aí na economia brasileira, né? O Rio Grande do Sul é um estado exportador, seja pecuário, seja um estado exportador agrícola, um estado que tem ali uma atividade econômica muito intensa e própria, e que também faz com que o país dialogue com outros países do Cone Sul. Então, o próprio esforço de ajuda humanitária que tem vindo do país inteiro e até internacional para recuperar o Rio Grande do Sul, e a gente sabe que o Brasil não é o Japão e que consegue se recuperar de um terremoto em dias, semanas e meses, essas sequelas ficam por um bom tempo. A gente tem exemplos disso aí, como os desastres que aconteceram em Mariana, os desastres que aconteceram na própria região serrana do Rio de Janeiro, em Petrópolis, Friburgo, em outros locais, o Espírito
Santo, por exemplo, também, que foi assolado por chuvas intensas recentemente. Então, é muito difícil que o Brasil ele tenha uma recuperação de imediato. É que, infelizmente, o brasileiro ele se aproveita de momentos desse, onde é natural que o recurso escoe com mais facilidade, especialmente o recurso público, para atender com urgência as demandas locais, e aí com isso a gente baixa um pouquinho a guarda em relação à governança. Isso aconteceu, por exemplo, na época da pandemia, quando as contratações, as licitações, elas tiveram que, pela urgência, pela calamidade, pela necessidade, flexibilizar as formas de contratação para que o recurso pudesse chegar com mais celeridade. As pessoas precisavam disso. E aí vem um brasileiro usando ou fazendo mau uso desse recurso de uma maneira não tão eficiente, e a gente teve governadores que sofreram impeachment e outros desdobramentos disso. Então, é ruim a gente acompanhar efeitos extremos de calamidade, como que acontece no Rio Grande do Sul, sem imaginar, sem ter um olhar de vigilância sobre o próprio aspecto de governança. Quando a água baixar, o que ainda não tem muita clareza de quando isso vai acontecer, os reais impactos disso, seja em relação ao solo, situações de confusão entre águas pluviais e resíduos que são de esgotos, a mistura disso tudo, problema para a saúde das pessoas, dos animais, das plantações ali. Então, realmente, são consequências que devem perdurar. Para o nosso mercado de capitais, o impacto ele é um pouco menor. São poucas empresas que têm uma operação agressiva no Rio Grande do Sul. A autarquia CVM flexibilizou prazos de entrega de divulgação de informações para as empresas com sede no Rio Grande do Sul, para que eles tenham mais tempo para se restabelecer e possam reportar o que é obrigatório ao mercado. Então, hoje que a gente vê um momento de lateralidade da Bolsa, de ressaca, de reflexão, de fazer muito mais com menos, o dinheiro não é um dinheiro novo, pelo contrário, a gente tem observado saídas sucessivas do capital estrangeiro, mas a nossa ideia, de fato, é que esse mercado ele consiga se recuperar. Como brasileiro, a gente é sempre otimista, a gente sempre tende a olhar o copo meio cheio, e que uma eventual janela de IPOs, caso ocorra, ela vai ocorrer tão somente no primeiro semestre de 2025. Não há uma expectativa clara hoje para a gente de uma companhia com interesse de abrir capital no Brasil, hoje na B3, ainda em 2024. Tão somente a movimentos de aumento de capital. São empresas tentando aumentar o capital, seja capital próprio ou até mesmo via emissão de dívidas, que tem sido bem comum. E com isso também, com esse cenário de adversidade, de crise, ocorre também um certo crescimento de empresas de recuperação judicial e falência, inclusive na Bolsa de Valores, algumas empresas fechando o capital para entender de que maneira elas podem se manter, preservar, né, a sua atuação econômica dentro do nosso mercado nacional, mas é um momento, eu acho que hoje, de reflexão, de entender mais com menos, de revisitar práticas legislativas, práticas empresariais, entender o papel da governança nessas empresas. Um momento de cautela, mas é importante manter a esperança, né? Você tem hoje mais de 40 mil seguidores no LinkedIn, né? E você falou em algum momento, no começo da entrevista, o quanto você decidiu investir na tua marca pessoal. Como é que você conseguiu, qual foi a sua estratégia para fortalecer sua marca na rede e se tornar uma referência aí no mercado de capitais, direito societário e outros temas, né? Como é que é essa sua rotina com o LinkedIn? O LinkedIn, para mim, hoje eu vejo como um grande oceano de oportunidades, tá? É uma plataforma que ela é muito mais do que um currículo virtual. É uma plataforma que hoje, talvez, muitos executivos do mercado menosprezam pelo potencial que ela tem. É uma plataforma que ela é mais antiga do que o próprio Orkut. Ela foi criada antes do que o Orkut. O Orkut já morreu. E o LinkedIn se reinventa, ele se amplia, ele cria novas funcionalidades, ele dialoga com públicos distintos. Tem influenciadores de diversas áreas que têm sucesso dentro da plataforma e que por si só passam a descobrir como maximizar o seu público-alvo. Um primeiro passo meu ali, primeiro, foi identificar quem é aquele cara que hoje estava me seguindo, quando eu iniciei nessa jornada, né? Quem é o cara que está me seguindo, esse é um ponto, e quem é o público-alvo que eu quero alcançar. Quando eu olhei para esses dois, eu falei, olha, eles não são tão parecidos assim. É interessante para mim que seja a mesma pessoa ou eu vou dialogar para dois mundos distintos?
eu falei, bem, eu quero focar exclusivamente no meu público-alvo, porque ele que vai construir minha marca pessoal, ele que vai trazer oportunidades para me convidar para palestras, para ser coautor de livros, para fazer perícia, para coordenar cursos de pós-graduação, para outras oportunidades profissionais de grande porte. Hoje, a grande parte das pessoas que me seguem são pessoas que eu desconheço, são CPFs, e que o meu contato com eles é exclusivamente por comungarem comigo do mesmo interesse, com as mesmas ideias sobre direito societário, sobre agenda ESG, sobre mercado de capitais. Eles vão ver com muita clareza e objetividade insights que eles não viram em local nenhum, como esse que eu te falei sobre a entrada dos países do Oriente Médio nos BRICS. Dificilmente houve uma matéria tratando sobre isso. Eu trouxe ali para eles isso em primeira mão. Eu vi uma grande jornalista do Valor Econômico falando, por exemplo, sobre um tema que se relaciona ao meu mundo, direito societário, companhia aberta, mercado de capitais, ia lá, parabenizava ela pela matéria e fazia um comentário assertivo de quem de fato leu a matéria, e não simplesmente alguma coisa carregada com emojis. E essa clareza, esse comentário denso, em alguma forma, de alguma maneira, seja no curto, médio ou longo prazo, passou a chamar a atenção de alguns jornalistas. E eles passaram a me convidar para fazer parte daquele hall de entrevistados que celebravam aquele conteúdo, que debatiam um determinado tema com eles. Ficando esses jornalistas na minha rede, como o meu público é muito nichado em economia e finanças, esse público passava, inclusive, a acompanhar os conteúdos dos jornalistas, passava a seguir também os outros entrevistados, e era um ciclo virtuoso, uma relação de ganha-ganha, que hoje eu tenho de uma maneira muito bem clara e sólida comigo. Eu tenho um olhar na rede muito humanizado. Eu tento, até quase como um toque, não dormir sem responder os comentários. Eu olho, respondo cada um. Às vezes eu não consigo dar vazão a todas as mensagens no direct, mas os comentários das postagens eu faço uma interação muito particular, chamo um, marco o outro, faço perguntas para que eu possa estabelecer um diálogo dentro do próprio comentário, e sempre muito nichado. Luiz Cláudio, já fiz testes, por exemplo, de compartilhar conteúdos com um olhar mais de RH, do empreendedorismo e outras temáticas dentro da minha área, e trocando o meu conteúdo também com outros colegas que são top voices em outras áreas. O algoritmo ele facilita muito a nossa curadoria em relação à timeline. Eu quero ter o pouco tempo que eu vou dedicar a abrir aquela timeline da minha rede e ver conteúdos que de fato fazem sentido para mim. A minha ideia é cada vez mais me especializar e trazer inovações racionais aos desafios do futuro do mercado de capitais. Pensar o RI do futuro. Esse é meu olhar. E esse RI não é necessariamente companhia aberta, tá? Talvez esse cara aí seja 10% da minha rede hoje. Uma boa parte dela, em grande parte, eu tenho CEOs, são diretores de companhias, são executivos de áreas correlatas ao RI, que de alguma maneira consomem esse conteúdo, entendem aquilo como um insight importante para o seu desenvolvimento profissional e até para a sua tomada de decisão dentro das suas organizações. Excelente, como você construiu um perfil que realmente te ajuda muito na construção da tua marca, na conversão de negócios, na geração de conexões. É perfeita a sua estratégia, e eu aqui como especialista fico feliz de ver como tem pessoas como você que sabem aproveitar de todo o potencial e todo o poder que a rede. Sigam o André, vale a pena. Se você quer saber mais sobre o mercado de capitais, entender sobre o mercado, análise de cenário, é um excelente perfil para seguir, fica a recomendação. Investimento